dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 28 do livro de Jeremias. Ananias, falso profeta, confronta Jeremias. Abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 28 do livro de Jeremias para você fazer uma leitura. O livro de Jeremias tem 52 capítulos e ele foi escrito para lembrar aos exilados da Babilônia os motivos das suas provações e garantir-lhes que, ao se arrependerem, poderiam voltar à terra prometida com grandes bênçãos. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da igreja Os Semeadores. Todos os dias estamos aqui com a palavra de Deus, de busca a esse Deus que se deixa achar. Estamos na 12ª parte da nossa divisão proposta de 18 delas, seguindo a estruturação e os comentários da Bíblia de Estudo de Genebra, a qual temos à venda em nossa livraria Os Semeadores. A severidade e duração do exílio. Continuação. Como já dissemos, aqui nessa parte, Jeremias prenunciou um exílio longo de 70 anos como punição pelo seu pecado persistente e adverte que a destruição seria quase total, uma ideia rejeitada pelos falsos profetas que pregavam a paz e que tinham no templo o seu escape, o seu amuleto. Sua mensagem continua sofrendo a oposição desses falsos profetas, dos sacerdotes também, que tinham a mesma crença, e do povo em geral. Nós dividimos essa parte em algumas sessões e nós estamos vendo na sessão D o confronto agora com Ananias, o falso profeta. E aconteceu novamente no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, filho de Josias, no 4º ano, em 593 a.C., e no mês 5º, que se levantou Ananias. O Senhor é clemente, isso é o que significa Ananias, o Senhor é clemente. Filho de Azur, falso profeta de Gibeão, que falou a Jeremias, confrontando esse, sim, verdadeiro profeta. Jeremias confronta um falso profeta proeminente no tocante à questão da destruição final de Jerusalém. Ananias tinha a fama de ser profeta naquela região e logo tratou de apresentar a sua mensagem como vinda da parte de Deus para Jeremias, num verdadeiro sentido de confrontação mesmo. A mensagem falsa é apresentada da mesma maneira que a autêntica. Uma das características da mentira é parecer verdade. E Ananias desafiava Jeremias aberta e veementemente com uma mensagem que contradizia as palavras do profeta do Senhor. Incrível, né? Então, Satanás é sujo, sagaz e persistente, né? Ele diz em nome do Senhor que ele, Deus, quebraria o jugo da Babilônia e que dentro de 2 anos, um período insignificante, indicando que não teria nenhum julgamento, ele tornaria a trazer para a cidade tanto os utensílios do templo levados quanto o povo de Deus. Contrastar com 70 anos anunciados por Jeremias. Aqui ele está dizendo 2. Jeremias fala de 70 anos. Nos versos 5 e 6, Jeremias, então, mostrando sua concordância com aquelas palavras, diz amém. Jeremias não se opõe a Ananias imediatamente. Antes, evidencia o seu amor pela terra prometida e pelo seu povo nesse desejo. No entanto, sua exclamação tem um tom de sarcasmo. Jeremias lembra a Ananias que a traição profética verdadeira era enfatizar o julgamento para que o povo se arrependesse e não garantir a segurança sem arrependimento. Daí, ele lembrar a tradição profética de que a fala profética geralmente era sempre o anúncio de guerras, de fome, de pestes, e quando fosse o contrário, mensagem de paz, somente seria considerada palavra profética depois de ser concluída, nunca antes. Ananias não gostou da cena e dirigiu-se a Jeremias, tomando o canzil do pescoço do profeta e quebrando. Do episódio em questão, ele tira uma palavra profética em nome do Senhor, reafirmando sua falsa profecia que dentro de 2 anos se cumpriria o que já dissera. Jeremias então saiu dali e seguiu o seu caminho. O Senhor interrompe essa caminhada de derrota de Jeremias. Ele fala, verso 13, para ele voltar. Volta, Jeremias, e fala para Ananias que ele destruíra canzis de madeira.
mas ao invés deles, faria canzis de ferro. E assim uma palavra profética veio de assustar. O Senhor não pode ser frustrado, não pôde, por um ato simbólico vazio como a quebra dos canzis. A resistência de Judá aos avisos proféticos, tão bem resumida em Ananias, só tornaria a servidão, já inevitável, ainda mais severa. Jeremias deveria dizer a ele que tinha posto jugo de ferro sobre o pescoço de todas as nações, para justamente servirem ao rei de Babilônia, onde até os animais lhe foram dados também. O versículo 28, 1 de Jeremias diz assim: E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 4º ano, no mês 5º, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo. Esse é o verso número 1. Verso 16 e 17 conclui o capítulo 28 dizendo assim: Pelo que, assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque pregaste rebelião contra o Senhor. Morreu, pois, Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Versos 16 e 17. No verso 15, Jeremias diz a Ananias, depois de voltar de seu caminho, por ordenança divina, que Deus não era com ele. Deus não é contigo, não. E pior, conseguia fazer com que o povo acreditasse nele e confiasse na mentira. Esse profeta falso é terrível. Os profetas falsos, a gente tem que tomar cuidado com eles. Mas, em consequência, o Senhor iria lançá-lo de sobre a face da terra. É o mesmo termo que é traduzido como enviou, verso 15. Um trocadilho irônico. Ananias será enviado para o castigo mortal, ou seria. Apesar de a rebelião ser ostensivamente contra a Babilônia, na verdade também era contra Deus. Ananias, o Senhor é clemente, morreria naquele ano. E de fato morreu Ananias, o profeta falso, naquele mesmo ano, no 7º mês, ou seja, apenas 3 meses depois de se levantar contra Jeremias. Ainda Deus teve misericórdia, concedendo a ele 90 dias de vida. Por causa dessa confrontação, toma cuidado no uso da palavra do Senhor. Se o Senhor disse, fale. Se o Senhor não disse, fale a sua palavra. Cuidado. Jeremias 29, nós veremos aqui, eu me deixarei achar por vós. Um capítulo incrível, fantástico esse capítulo. Eu me deixarei achar por vós. Muito lindo. Amanhã, capítulo 29. Inscreva-se no nosso canal, conheça nosso blog site, jamaisdesista.com.br, onde a parte escrita da narrativa, junto com referências, quadros, tabelas, se encontra à sua disposição gratuitamente no Jamais Desista. Na Semeadores, ossemeadores.com.br, você vai encontrar nosso material pago. Nós vamos encontrar livros, apostilas, muito mais completo e com tudo de forma impressa. Às 8h30, nós temos um Momento Missionário na sua igreja, Os Semeadores. Às 15 horas dos sábados, Momento Missionário com o pastor Johnny Ramos, diretamente da Suécia. A todos um bom dia. Vamos buscar esse Deus que se deixa achar. Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Amém.